Tá, então vou começar. Gostaria de agradecer a todos, a participação de todos, né? E agradecer a Bruna pelo apoio técnico, e gostaria de agradecer muito a Valéria Forte pelo convite e também pelo grande trabalho que ela faz junto com a CAEM, né? Que é um trabalho fantástico, porque, sinceramente, apoiar escolas de música no Brasil não é fácil, porque, infelizmente, no Brasil, o aprendizado musical não é muito valorizado, né? E eu acho isso extremamente assim absurdo, porque os benefícios que o aprendizado musical proporciona são enormes, né? E um dos motivos pelo qual eu escolhi esse tema de como potencializar essas inteligências através do aprendizado musical é justamente pelo fato de acreditar que várias pessoas, né, inclusive professores e alunos, não conhecem o potencial do aprendizado musical, né? Então eu cheguei e falei assim, bom, é muito importante as pessoas saberem o quanto é importante, né? Quantos benefícios ele proporciona. Tá? E aí eu cheguei, como tenho um conhecimento em neurociências, eu resolvi chegar e fazer uma oficina, apresentar os dados, né? Tanto neurocientíficos, mas como, assim, apresentar como que a gente pode realmente ter assim, acesso aos benefícios, porque o aprendizado musical não é fácil, tá? Então, essa é a minha proposta, tá? Vamos lá. Essa oficina está dividida em duas partes. A primeira parte, né, é a parte mais teórica, tá? Vou mostrar uma definição de inteligência e vou falar quais os tipos de inteligências que existem, né? Não são todas, mas alguns, tá? E vou fazer comentário a respeito de 2 estudos científicos, para falar que existem estudos científicos demonstrando, assim, né, os benefícios da música em relação a inteligências. Vou falar sobre os aspectos cognitivos necessários para tocar um instrumento musical através da leitura da partitura, né? Porque mostrar, assim, é muito rico, né? Falar sobre memória de trabalho no aprendizado musical, porque essa questão está diretamente relacionada ao potencial do aprendizado musical, assim como na questão da dificuldade dela, né? E também a integração de habilidades e as inteligências, tá? Então, o que essa união, tá, pode proporcionar para favorecer as inteligências? Na segunda parte, eu vou falar sobre a questão da dificuldade do aprendizado musical, tá? E como solucionar essa questão, porque eu acho bastante importante isso, né? Por quê? Porque o mesmo fator que chega e proporciona benefícios, né? Ele também é um problema, sim, porque ele aumenta muito a dificuldade do aprendizado. Tá? Por exemplo, o limite da capacidade da memória de trabalho também é um fator assim muito grande, né? que faz com que o aprendizado musical não seja acessível para muitas pessoas, ou as pessoas acreditam que não seja acessível. Tá? Eu vou mostrar assim algumas formas de chegar e facilitar e dessa forma fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse aprendizado, tá? Então, um dos fatores mais importantes para esse processo é a importância da identificação das dificuldades e das facilidades, tá? E depois eu vou falar direitinho sobre essa questão e também vou falar sobre estratégias, né? E procedimentos mais adequados para facilitar o aprendizado musical, né? E também vou fazer através de exemplos, tá? Eu tive um problema muito sério. Eu fiz uma apresentação gravada direitinho, assim, porque eu sou meio atrapalhadinha, né? Mas aí deu um problema, eu com computador, assim, deu um probleminha. Então, a primeira parte eu vou fazer sem essa gravação, né? A segunda parte eu vou fazer gravação, mas também eu vou ter que intercalar, porque
deu problema, tá? Mas vai dar certo, tá? Bom, inicialmente, eu gostaria de chegar e definir o que seria inteligência, né? Porque inteligência é uma palavra que, na verdade, a grande maioria das pessoas sabe o que é, tá? Mas a definição mesmo é bastante difícil, né? Tá? Porque geralmente as pessoas chegam e falam assim: acredito que a inteligência seria capacidade de aprendizado, né? Mas, na verdade, a inteligência é bem mais complexa do que isso, tá? Bom, existem vários tipos de definições, né? E eu escolhi essa, que é da American Psychological Association, né? Que foi feito em 1996, num congresso, tá? Que reuniram vários especialistas e eles assim se reuniram para justamente fazer essa definição. Então, de acordo com essa definição, inteligência seria: indivíduos diferem um do outro em suas habilidades para entender ideias complexas, para adaptar efetivamente ao meio ambiente, para aprender através de experiências, para engajar em várias formas de raciocínio e superar obstáculos através do pensamento. Tá? Portanto, a inteligência, né, não é apenas só a capacidade de aprender, né? Ele envolve também o aprendizado, a percepção, a memorização, tal, né? Mas também, de acordo com essa definição, ela envolve engajamento de diferentes formas de raciocínio, né? Então, engajamento diferentes formas de raciocínios é bastante interessante, né? Porque você pode ver vários dados assim de diferentes formas, assim, né? E às vezes a gente consegue ver coisas diferentes. Isso é bastante importante. E o aprendizado musical pode proporcionar isso também, tá? Compreensão, né? Não adianta só você aprender se você chegar e você não conseguir compreender, né? Adaptação, com certeza, é muito importante também, né? E superação de obstáculos através do pensamento para atingir um objetivo, né? Tá? Bom, eu escolhi dois estudos, né, científicos que falam sobre a questão do benefício do aprendizado musical, da prática musical, para o desenvolvimento das inteligências, né? Esse primeiro aqui, eu achei bastante interessante, tá? Porque ele chega e compara 4 grupos de pessoas, né? 2 adultos e 2 crianças, tá? Entre adultos tem um grupo que são músicos e aqueles que não são músicos, né? E o segundo grupo é de crianças, né? Que tiveram pelo menos 3 anos de treinamento musical e aquelas crianças que nunca tiveram um treinamento musical mais específico, né? E o que eles chegaram e estudaram? Eles estudaram funções executivas. Eu vou depois explicar o que seria funções executivas, né? São funções diretamente relacionadas com as inteligências, né? E aí, o que eles estudaram? Assim, eles compararam assim, não só apenas assim, dados comportamentais, que seriam tarefas, né, envolvendo vários tipos de capacidade assim, cognitivas, mas também os correlatos neurais, né? Como que as ativações cerebrais, tá? Bom, o que seriam funções executivas, né, que foram estudadas aí? Funções executivas são capacidades cognitivas que permitem um comportamento planejado e controlado,
né? Esses construtos cognitivos incluem inibição, resolução de problemas, comportamento direcionado a objetivos e manutenção de informações de memória de trabalho. Outro componente da função cognitiva é flexibilidade e capacidade de ajustar as novas demandas de tarefas. Tá? Só que, assim, eu não... Será que tem como? Tá. E o que foi demonstrado nesse estudo, né? No geral, concluímos que crianças e adultos com extenso treinamento musical mostram desempenho aprimorado em uma série de construtos de função cognitiva em comparação com não músicos, né? Especialmente para a flexibilidade cognitiva, memória de trabalho e velocidade de processamento, né? Então, eles conseguiam adaptar, né? A capacidade de adaptar de acordo com o que acontece, né? Então, memória de trabalho, depois eu vou falar bastante a esse respeito, e velocidade de processamento, né? Conseguir perceber as coisas assim e processar de uma forma bem mais rápida, tá? Músico tem que pensar muito rápido, né? Então, eu acredito assim, quem já estudou música, assim, sabe que realmente a gente precisa de todas essas funções para chegar e conseguir tocar muito bem um instrumento musical, certo? Bom, a gente viu que a inteligência é bastante complexa, né? Tem vários fatores, né? E para piorar a situação, tem diversos tipos de inteligências, né? Eu vou, assim, citar 5 tipos de inteligências que foi descrita no livro Estruturadamente, de Howard Gardner, né? Provavelmente esse livro foi o pioneiro, depois apareceram vários outros, mas eu me restringi a esses 5, né? Porque eu acredito que esses são os mais ligados diretamente com as habilidades necessárias para o aprendizado musical, né? Então, de acordo com Howard Gardner, né, que escreveu esse livro em 83, tá? Existiriam 7 inteligências, né? E depois ele acrescenta outros, mas não vem ao caso. Então, a primeira seria inteligência linguística, né? Capacidade de comunicação através da linguagem, né? Interessante, tá? Realmente existem vários estudos indicando que a educação musical assim ajuda em várias questões relacionadas com essa inteligência, né? Com a linguagem, tá? O segundo tipo de inteligência, a inteligência lógica, matemática, né? Capacidade de identificar padrões lógicos e linhas de raciocínio, né? A música, aliás, requer vários assim, cálculos assim, matemáticos, um pouquinho de física também, né? Então, eu acho que tem tudo a ver, sim, né? E existem vários estudos também demonstrando isso. A inteligência motora, capacidade de coordenação e precisão de movimentos. Bom, isso era mais do que esperado, certo? E inteligência espacial, capacidade de processar informações tridimensionais e diferenciar cores, linhas, espaços, figuras e formas, tá? Então, a música requer noção espacial? Sim, tá? Talvez não de ter, assim, processar informações tridimensionais, mas a gente, como eu vou mostrar também que realmente a gente precisa muito ter essa noção espacial, né? E existem estudos que demonstram isso, né? E existe também
a inteligência musical, né, descrito pelo Howard Gardner, né? Eu acho que é bem lógico, né? Porque a inteligência musical aborda várias questões relacionadas com a música. E o aprendizado musical, com certeza, proporciona uma melhora muito grande nos aspectos ligados à música, né? Bom, o segundo estudo que eu gostaria de apresentar, né? Deixa eu ver só. Ele é um trabalho bastante interessante, né? Porque ele testa, compara o desempenho de crianças de 9, 10 anos, assim, que têm conhecimento musical e aqueles que não tiveram treinamento musical, né? E o que eles chegaram e testaram? Só 16 tipos de tarefas diferentes, né? Então, quer ver? Olha o resultado. Essa aqui é a tabela dos resultados. E, assim, eles chegaram e testaram tarefas que assim, comparavam as habilidades de vários aspectos, né? Então, seriam, assim, habilidades motora, tonal, rítmico, questão de vocabulário, a análise auditiva, espacial, lógico e matemático, né? Então, assim, existe o interessante é que, assim, embora não tenha dado, né, assim, diferença significativa, né? O que seria isso, né? É que hoje em dia está em moda esse negócio de ciência, ciência, ciência. É que, assim, na ciência, a gente chega e não adianta chegar e uma tarefa, uma média ter um número maior do que o outro, né? Tem que ter todo um cálculo estatístico e mostrar que tem que essa diferença ela é robusta, ela é confiável, né? Então, nesse estudo, tá? Existiram várias tarefas que mostraram com diferença significativa de que os meninos, as crianças com conhecimento musical, né, tinham um desempenho melhor em algumas tarefas ligadas a aspecto motor, tonal, questão do vocabulário espacial, né? Nos outros, não deram diferença significativa, né? Isso não quer dizer que não exista, né? Isso significa que não existe uma diferença estatística, tá? Mas só que um dado bastante interessante que os autores mostraram, né? Se a gente chegar e pegar, ó, essa aqui é a média das tarefas dos meninos que tinham aprendizado musical, né? E esse sem conhecimento musical. Então, se a gente chegar e começar a ver a média de todas as tarefas, tá? As médias desse grupo, tá? Foram maiores do que a média do grupo controle, tá? E do grupo sem conhecimento musical, né? E isso, assim, foi bastante interessante, porque os autores chegaram e ressaltaram essa questão, né? Aí, na hora... Está faltando eita, nós. Desculpa. Está faltando
o resultado aqui, né? O que eles falam, sim, que pelo fato de todos as tarefas mostrarem assim que o desempenho das crianças que tinham conhecimento musical, né, foi maior, mesmo sem ter significância estatística, eles acreditam que o aprendizado musical, eles acabam assim melhorando todos a parte assim, de habilidades no geral. Ele começa a melhorar em todos os aspectos, né? É um geral, não é? Tá? Por exemplo, vocês falam assim, mas não deu diferença significativa em todos eles. Sim, tá? Na ciência isso é bastante comum, né? Mas só que se você chegar, existem vários outros trabalhos que realmente mostram que existem assim, diferenças significativas em vários estudos que nesse não apareceu, tá? Ciência é bem complicada, gente, tá? Então, através desses resultados, assim, né, desses estudos e outros estudos que eu não mostrei, tá? O que eu chego e poderia falar? Que sim, existem várias evidências assim que a prática musical, o aprendizado musical, né, beneficia assim, aspectos relacionados com a inteligência linguística, inteligência lógica, motora, espacial e musical, né? Sem contar que realmente beneficia também componentes cognitivos que estão ligados com a inteligência, que seria flexibilidade cognitiva, memória de trabalho e velocidade de processamento. Certo? Bom, o que seria memória de trabalho? Tá? É um aspecto extremamente importante, né? Porque uma memória de trabalho é o armazenamento de informações que podem ser manipuladas durante a execução de uma tarefa, né? Então, por exemplo, quando você vai chegar e você vai fazer uma tarefa, é lógico que você não vai chegar e resgatar todas as informações que você tem, né? Você vai chegar e você vai escolher várias informações relacionadas com a tarefa que você está fazendo, né? Então, isso estaria diretamente ligado com a atenção, né? Então, a memória de trabalho é mais ou menos isso, tá? Esse aqui é um esquema do Baddeley, né? Que é provavelmente um dos especialistas, assim, maiores especialistas, né? De memória de trabalho. Tá? E ele chegou e fez um esqueminha, tá? Um esquema mostrando assim como que funciona essa questão de processamento de informações, né? Então, de acordo com ele, tem o sistema de controle atencional, conhecido como central executivo, né? Então, aonde que a atenção seria focada, né? E existem três assim, processamentos que estariam ligados, né, de uma forma corriqueira, né? Seria a alça fonológica, que estaria diretamente ligado com o que escuta e com a linguagem, né? Retentor episódico, né? Que seria assim, informações a respeito de dados assim, de fatos que aconteceram no passado, né? E também alça visoespacial. Então, seria, assim, informações sobre visoespaciais. O que você vê, a questão do espaço, assim por diante, né? Então, esse aqui foi é o esquema
sim, feito por Bartley no ano de 2000, né? Aí eu cheguei e resolvi fazer uma adaptação do que assim, é necessário fazer para quais as informações que a gente tem que processar no aprendizado musical, né? E olha só, eu percebi que ela é um pouquinho maior do que o do Badley, né? Então, por quê? Porque você, assim, quando a gente chega e toca um instrumento, né? A gente tem que ter a noção do movimento, a gente tem que ter a noção visoespacial, né? E as informações semânticas, que seriam informações, dados, né? A saber que a semínima no compasso 4x4 vale um tempo, a nota na segunda linha, na clave de sol, sol, coisas assim, informações, tal. Som, né? Porque é muito importante escutar, e a questão do tempo, porque a gente chega e tem que tocar as notas de acordo no tempo determinado, né? E tudo isso a gente requer informações assim que estão já conhecidos, né? Que estão na memória, sim. Aí eu falei assim, nossa, é bastante coisa, né? Então eu vou chegar e vou explicar direitinho essa questão de quais os aspectos cognitivos necessários para tocar no instrumento, né? O musical através da leitura da partitura. Então eu vou explicar direitinho por que eu fiz aquele esquema todo, tá? Bom, por que é visual? Né? A gente tem que observar a partitura, o instrumento também, tal, né? E a gente tem que observar a clave, localização, linha, espaço e a figura, né? E aí, a associação dessas observações, né? A gente tem que resgatar da memória, tá? Informações de que nota seria, o tempo, tal, né? E espacial, né? Por quê? Porque a gente chega e a gente tem que localizar as notas no instrumento, tá? No piano é muito mais, porque o piano é mais amplo, tá? E como eu sou professora de piano, então eu tenho mais assim. Mas mesmo na flauta, no violão, a questão de espaço, porque todos os instrumentos envolvem, de certa forma, um espaço, tá? O piano pode envolver um pouquinho mais, mas seria em todos os instrumentos também, tá? E também tem a questão motor e temporal, né? É lógico, a gente tem que tocar um instrumento, então existe a questão do movimento e também o ritmo, o tempo, né? Então, em que tempo que a gente tem que tocar a nota ou as notas, tá? Então, isso... por exemplo, e além disso, tem a questão lógico-matemática, né? Então, todos nós que estudamos música, assim, né? A gente tem que deparar com questões assim matemáticas, né? Até físico, né? Então, por exemplo, um exemplo bem básico da questão matemática é a duração das figuras, né? Ela é proporção pura, tá? Matemática. Então, eu abordei essas questões, lógico, pode ser que alguém fale assim, mas isso é só o básico. Sim, né? Isso é só o básico. Envolve muito mais, mas só o básico já é bastante, tá? Então, bom, resumindo, quais os aspectos cognitivos necessários para tocar no instrumento musical através da leitura da partitura de uma forma, o basicão, tá? O aspecto visual, aspecto cognitivo, aspecto espacial, aspecto temporal, aspecto motor e auditivo
e lógico-matemático. É muita coisa, tá? Então, voltando, né? A gente chega para tocar no instrumento musical, né? É necessário ter, integrar todas essas informações, né? Movimento, noção visoespacial, informações semânticas, som e tempo, tá? Bom, tá bom. Realmente é um exercício extremamente complicado, né? A gente já, só com essas informações, a gente percebe que é uma atividade que requer muitas atividades, né? Cerebral, assim, tá? Muitos neurocientistas, assim, falam que é uma das habilidades mais difíceis que o ser humano consegue fazer, tá? Mas só que, assim, além de você chegar e você necessitar processar várias informações simultâneas, tá? Existem outros benefícios, né? Que o aprendizado musical pode proporcionar, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, tá? Quando você chega, e acho que todo mundo sabe a questão do neurônio, sinapse, tá? E quando chega, tal, né? Esse é um neurônio, e assim, essas são ativações, tá? E quando você chega e você faz uma tarefa mais ou menos específica, tá? Assim, uma via, que seria dessa tarefa, é ativada, e assim, né? E quando tiver um estímulo grande, tá? Ela só reforça a própria via, tá? As outras vias não são reforçadas porque não são ativadas, né? Agora, quando você chega, você faz uma ação, uma tarefa que requer associação, integração de várias atividades. Então, vai precisar de ativação de várias vias, tá? Uma forte estimulação em uma das vias pode reforçar outras vias, tá? Então, o que acontece? Uma via pode ser reforçada, assim, uma atividade, assim, um aspecto pode reforçar outro, né? Poxa, será que é por isso que os músicos são inteligentes, né? Isso é o mesmo, tá? Eu vou só fazer eu vou contar um dado que achei assim bastante interessante porque a gente tem que reconhecer a nossa capacidade. Quando eu estava fazendo doutorado e fiz na Faculdade de Medicina lá de Ribeirão Preto da USP, né? E a gente fez vários assim cursos de extensão de música e neurociências, né? E num desses cursos, teve os alunos eram todos músicos, né? E os professores eram tanto os músicos como os médicos, né? Os neurocientistas. E assim, o meu orientador, que é um neurologista, e um colaborador que também é um cientista assim, bastante respeitado, inclusive internacionalmente, ficaram assim ficaram assim muito assustados, né? Eles falaram assim: nossa, mas como eles fazem perguntas difíceis, eles são muito inteligentes, né? Eu cheguei e falei assim, nossa, que legal, né? É que eu não achei assim, não fiquei surpresa porque as perguntas que eles fizeram eram perguntas recorrentes entre os músicos, né? Então eu falei assim, puxa vida, para os médicos, porque os dois são médicos, né? Acharem que os músicos eram inteligentes, então acho que nós somos inteligentes mesmo, tá? Então, não era pura coincidência. Realmente, eu acredito que tenha, assim, um aspecto fisiológico que realmente ajuda, tá? Ó, por exemplo, olha só que legal esse estudo, né? Então, para falar que realmente existe integração de várias áreas cerebrais, tá?
que a gente consegue processar várias informações de uma forma assim rápida e quase simultânea, né? Esse estudo fez assim, mostrou que, né, os pianistas profissionais, quando eles chegam, escutaram músicas tocadas no piano, né, ativaram áreas motoras juntamente com as áreas auditivas, né? Eles chegaram e não estavam tocando, porque quando faz um trabalho de ressonância, a pessoa não pode mexer mais que 2 milímetros, né? Mas só que foi ativada a área motora, né? E quando eles chegaram e tocaram um piano, um piano mudo, né? Um teclado mudo, ativaram as áreas auditivas também. Tá? Então, o que quer dizer? Que realmente, assim, a prática musical, né, tá certo? Eram pianistas profissionais, né? Faz com que exista várias integrações, vias que interligam. Então, quando você chega, você processa alguma informação, pode automaticamente processar vários outros, né? Então, imagina, tá? A gente chega e a gente tem que integrar todas essas informações de uma forma simultânea, né? Se processamento de certa forma ajuda a outro, tá? Olha a quantidade de ativações cerebrais assim aumentada. Quantas informações a gente consegue resgatar de uma forma simultânea, né? E outro aspecto, tá? Esse fato de você chegar e você conseguir, assim, associar, né, duas memórias distintas, né, como, por exemplo, uma pessoa que tem ouvido absoluto, tá? Então, quando a pessoa chega e escuta a nota, vem junto com o som do piano, o nome da nota, né? Eu acredito que seja uma forma de sinestesia, tá? Então, seria a junção de dois processamentos diferentes, tá? Por exemplo, existem pessoas que têm essa sinestesia. Então, enquanto está escutando um determinado som, consegue enxergar cores diferentes, né? Ou, assim, determinada nota, né, sente paladar diferente, tá? Já pensou que loucura? Né? Se você chega e você escuta uma sinfonia de Beethoven, então, imagina o paladar, o que ele deve sentir de gosto, né? Estou brincando. Mas, assim, o que tem tudo isso a ver com o aprendizado musical e a inteligência? É que a sinestesia, tá? Ele, de certa forma, parece que aumenta, né? Melhora a qualidade de memorização, né? Então, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que têm ouvido absoluto e a memória deles é magnífica, tá? São muito boas mesmo, tá? Então, para terminar essa parte, eu gostaria de chegar e mostrar para vocês que essa questão da ativação não é mito, tá? Esse aqui é uma imagem que eu fiz de piloto da minha pesquisa, é um piloto da minha pesquisa de doutorado, né? E eu cheguei e peguei um piano que assim, da pesquisa, é bem complicado, peguei um piano e toquei dentro da ressonância magnética funcional, né? Que possibilita ver quais as áreas são ativadas quando você faz uma determinada tarefa, né? E olha só que legal que aconteceu. Olha, as áreas coloridas foram as áreas ativadas, né? Então, a gente vê que existe uma ativação bastante extensa,
né? E assim, eu achei interessante porque nesse dia que eu cheguei a processar essas informações, eu estava no departamento de física, né? Porque quem processa essas imagens são os físicos, né? E estava num laboratório de física, estava o professor e vários alunos de pós-graduação, né? E eles chegaram e falaram assim, nossa, viram assim, até juntou um monte de falaram assim, nossa, o que está acontecendo? O que você fez, Márcia, né? Chegou e falou assim, toquei piano, tá? Então, essa ativação, tá, demonstra que não é mito, gente, tá? Eu cheguei e falei só alguns aspectos, né? Mas só que tem outros benefícios, mas o aprendizado musical assim, tem benefícios que a gente não tem como chegar e ignorar, tá? A gente precisa conhecer, precisa usar, né? A gente tem que tirar essa ideia de que piano, tocar música é só para o prazer, um hobby. Não, tá? É um exercício mental fabuloso, tá? Que pode mudar muito as pessoas, né? Em vários sentidos, sim, de uma forma inacreditável, tá? Bom, essa aqui, com isso eu terminei a primeira parte da minha oficina, né? Na segunda parte eu vou falar sobre, assim, como chegar e realmente potencializar as inteligências, tá? Mas só que assim, eu estava pensando em abrir para perguntas e depois começar a segunda parte. Boa tarde. Então, eu Boa queria tarde. e também saber como que você explica Uhum. pais dos alunos, porque musical, mas assim, como você explica para os pais dos alunos que também isso leva um tempo para acontecer, esse desenvolvimento cognitivo, ele não é assim, toca um mês de piano, já, né, desenvolve todas essas habilidades. Como que você faz isso? Olha, na verdade, assim, se você chega e você quer algo, né, que seja realmente bom, você precisa investir, né? Então, se você vai chegar e se você uma atividade que tem um benefício tão grande, tá? Você fala assim, é que o problema é que hoje em dia as pessoas são muito imediatistas, né? No meu tempo, a gente era mais assim, tranquilo, né? Mais ou menos, porque eu sou bem doidona, né? Mas o que é importante falar é que, assim, mesma coisa que atividade física, tá? Você chega não é que você chega, você fez uma atividade física durante uma semana e tá tudo ok, né? Se você chega e atividade física, como a atividade musical, quanto mais você chega e você pratica, mais benefícios você vai ter, tá? Então, assim, mesmo que você chegue, você faz uma atividade física, que todo mundo sabe que tem benefício. E a pessoa chega, depois de 2 anos, para e não quer e fica sedentário. Não, vai perder os benefícios. Tá? Então, chegar e deixar bem claro, tá? Porque os benefícios não são... Eu falei sobre as questões de inteligências cognitivas, tá? Tem todo o aspecto emocional também, né? E várias outras questões também. Então, eu acho chegar e falar assim, olha, gente, tá? É algo assim, é uma mina de ouro, né? Não sei se respondi sua pergunta. Tá. Agora, eu acho que o Estevam, né? Estevam, tem alguma pergunta, Estevam? Quer Ó, fazer é o perguntas? nome do meu filho, viu? Desculpa, eu não troquei, tá? Pelo que, Tá. Aí pelo que eu que... entendi, só voltando ao questionamento da Thaís, você diz a Uhum, persistência, a importância da uhum. persistência, não é isso? É Sim, bem o que eu sim. entendi? Isso, A disciplina e a persistência, é isso mesmo ou isso. não? É que Tá. assim, na verdade, na segunda parte eu vou falar sobre a questão da dificuldade, Ah, tá. Ô, tá? Márcia, Porque assim, sim, pode, desculpa, você vai falar, é que desculpa, assim,
Eu estou te interrompendo, desculpa. Não, tudo bem. É que, assim, geralmente as pessoas acham que o aprendizado musical é muito difícil. E é verdade, tá? Só que, assim, o que eu percebi é que se você chega e você adota alguns procedimentos mais adequados, fica muito mais viável, fica muito mais fácil, né? Então, assim, existem formas, assim, né, procedimentos que são mais prazerosos, tá? Se você chegar e você, por exemplo, se só mandar fazer bona, né? E eu nem utilizo Fazer o bona, quê? mas Não entendi. Fazer o quê? se fizer só coisas assim que as pessoas não gostam, né? Eu não estou falando que bona não funciona, não, funciona, tá? Ah, Mas se tá você bom. fizer alguma coisa assim que as pessoas não gostam, tá? É um método assim chato, né? E aí eles chegam e criança, assim, pessoas atualmente não tem muita paciência mesmo, né? Então, Sim. existem várias formas de ensinar que se torna bem prazeroso, e se você chegar e você conseguir entender por que a dificuldade assim, no aprendizado, tá? Você vai conseguir encontrar formas que ficam bem mais suaves, Mais suave. É né? equilibrar, né, Márcia, o Sim. desafio com aquilo que já é conhecido, né? É tão difícil chegar no Uhum. equilíbrio, né? Sim, A minha sim. pergunta é a seguinte: eu sou Uhum. tocadora de piano, seria muita pretensão eu falar que eu sou pianista, tá? E Uhum. eu tenho muita vontade de aprender violão. Eu Certo. sempre comparo, tá? Empiricamente, sem estudo, tá Uhum. bom? Assim, você já tentou para esse fato? O violão é muito mais difícil, não é? Porque eu sou educadora musical. Eu Uhum. falo assim, o piano é lógico, né? Ele é lógico, ele tem uma Uhum. lógica. O Uhum. violão não, tem vários dós e posições diferentes. Eu tô te perguntando porque eu sou educadora musical e eu tenho muitos Uhum. alunos de violão, tá? Sim, sim. Então eu trabalho, assim, eu queria que você colocasse alguma coisa a esse respeito, né? Eu não Sim. sei se você Uhum. já mergulhou nesse universo, né? Eu Tá? estudei, na minha infância eu estudei um pouquinho de violão, né? Fiz 2 anos, acho que 2 anos de violão erudito e um pouquinho de violão popular, né? Então, realmente assim, por exemplo, eu até hoje não encontrei nenhum violonista com leitura à primeira vista boa, né? E eu conheço, porque assim, é muito difícil, tá? Você chega, você vê uma partitura. Então, para você chegar, você saber qual, como você diz, qual dos dós, né? É. Porque a mesma altura, o piano tem vários dós, mas cada um é uma altura diferente. No violão, não. A mesma, mesmo dó, a mesma altura do dó, né? Dó central existem dois ou três, eu acho que é, né? Então, é difícil. Então, você chega, você tem que fazer elaborar qual a parte que você tem que usar, né? Quais seriam a parte, como que fala, esqueci a parte que você chega e você tem que colocar, né? A mão esquerda, né? Posição, você diz Qual a região, qual a posição que musculatura, não seria sei como mais é que ele fala. adequada? Então, realmente, o violão tem umas dificuldades assim que são bem grandes, né? Então, o que eu vejo que cada instrumento tem a sua dificuldade específica, tá? Mas Qual isso, seria a grande isso? Qual a grande dificuldade do, por exemplo, o violão é esse, né? De você chegar, você ter que ter dois movimentos distintos para chegar e fazer uma nota só, tá? E você tocar 6 notas de uma forma simultânea, né? E você ter várias opções de regiões de como tocar as mesmas notas, tá? Agora o piano, a grande dificuldade é você chega e você ter que tocar ler duas claves distintas, né? A mão direita e a mão esquerda são totalmente diferentes, tal, né? Então você pode tocar vários acordes, você pode tocar polifonia. Nossa, é não é fácil polifônico. também não. Ô, Márcia, eu E tem o trabalhei, pedal.
já com deficientes visuais, viu? É Sim, incrível, que é legal. fantástico. Com deficientes Hum, visuais, o piano, o teclado, hum, é fantástico. Eu não sei se você também já trabalhou nesse sentido. É fantástico. Aí é não, mas... motor, né? Porque eu não Uhum, trabalhei a leitura de partitura braille, né? A leitura uhum, musical, né? Mas a percepção. Eu amo uhum. percepção. Viu? Mas obrigada, viu? Mas Tá. assim, deixa eu só falar uma coisa. A aprendizagem, você estudou alguma coisa nesse sentido? A aprendizagem de um instrumento facilita, abre portas para a aprendizagem de outro instrumento? Seja ele Sim, madeira, seja cordas dedilhadas, facilita ou não? facilita, com certeza, porque você vai chegar e você vai ter a noção musical, né? Você vai ter a noção da questão de tempo, ritmo, notas. Você vai ter uma gama muito grande, né, de conhecimentos que você vai poder passar para o outro instrumento, A, tá? a dificuldade vai ser técnica, né? Sim, que seria assim questão do instrumento mesmo, né? Isso. Obrigada, Márcia, viu? E Imagina. eu pertenço ao seu time, viu? A minha loucura me salva. Graças a Deus. Eu sou louca, né? Menos louca que você, mas eu já teria surtado se eu não fosse louca. Tá. Agora, acho que eu vou. Pamela, né? Isso, boa tarde. Boa tarde. Márcia, primeiro eu gostaria de parabenizar, porque esse estudo é muito profundo e ele dialoga claramente com algo que eu vinha pensando e que eu venho estudando também. Eu sou estudante de fonoaudiologia, sou educadora musical e agora eu sou estudante de fonoaudiologia, estou no terceiro ano, Legal. quase acabando já. E a gente acaba, tem eu e mais uma outra amiga do mesmo curso, que também somos educadoras musicais, a gente sempre conversa sobre essa questão do quanto a música pode ser benéfica, inclusive pensando aí em terapia fonoaudiológica, né, na questão de linguagem e especialmente para pessoas que têm afasia, né, que sofreram um Sim. dano neurológico e aí de repente a música vem para poder fazer essa ponte que falta entre a comunicação verbal, né, e um planejamento motor. E aí, agora levando bem especificamente para a minha área de atuação, eu trabalho atualmente com canto. E você Certo. comentou, até a outra colega agora estava comentando sobre o violão, sobre o piano, né? E eu gostaria de saber se você tem essas informações, você tem alguma literatura que refira sobre essa questão toda de, de neurociência a respeito do canto, porque a gente sabe que o controle motor para o canto, né, ele é muito similar ao controle motor da fala, porém Uhum. com um refinamento maior ainda, que isso não é concreto no sentido de, não é tão tátil, né, como por exemplo o piano, o violão. A gente tem as estruturas do nosso sistema interno aqui, do sistema Uhum. estomatognático, mas é muito mais abstrato, né? A gente não consegue colocar o dedo lá e falar laringe, suba, desça, faça isso, faça aquilo. É um controle mais refinado nesse sentido. Tem alguma literatura que fale sobre isso, como você mostrou agora no começo da sua apresentação aqui, aquele esquema, né, da aquisição de conhecimento e tal, referente à parte a parte da música com relação à parte linguística, mas tem algo referente ao canto? Sim, tem sim, tá? Inclusive, quando eu estava fazendo doutorado, tinha eu acho que ela era fono também, né? E ela estava fazendo um mestrado, e acho que depois ela acabou fazendo doutorado, e falando sobre, acho que era, usando o canto coral, né? Aquela, sabe, pá, 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 né? Aqueles exercícios, e também canto, assim, diretamente ligado a exercícios assim de fono, né? Então eles falaram assim: olha só, o exercício usado no canto coral, né, beneficia, eu acho que era, eu não tenho certeza, né, na deglutição,
né? De você chegar e você proporcionar melhores, porque que nem o meu pai teve esse problema, né? Então eu via, veio uma fono, fazia exercícios para ele, né? E eu cheguei e falava assim, nossa, mas tem muita coisa parecida com canto, né? E se não me engano, lá em Ribeirão Preto eles estavam fazendo esse tipo de trabalho, né? E acredito que tenha bastante, viu? Porque hoje em dia a música, né, o estudo com a música, né, aumentou de uma forma fantástica. Tá? Quando eu estava fazendo doutorado, terminei em 2012, tá? Então, eu fui num congresso internacional, tá? Tinha mais de 500 pessoas do mundo inteiro, né? E era o começo, eles estavam falando, a gente está começando agora. Depois fez um boom enorme, né? Então, assim, eu acredito que se você chegar e você pesquisar, tá? Você consegue sim. Você tem como pesquisar? Tá? Se você quiser, depois eu posso te ajudar também, tá? Então, olha, gente, desculpa, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Se alguém tiver, pode chegar e pode mandar para mim, tá? Porque agora eu preciso passar para a segunda parte da oficina, né? Porque já deu o horário, tá? O que eu vou fazer é que eu perdi o arquivo com a minha apresentação, né? Então, eu vou ter que fazer, quando eu percebi que eu tinha perdido, foi um pouquinho antes de começar a oficina, né? Então, eu vou ter que fazer uma gambiarra, porque eu tenho alguns dados em um outro arquivo e outro no filminho que eu cheguei, que fiz com a outra apresentação que eu perdi, tá? Bom, vai ser um pouquinho confuso, mas acho que vai dar certo. Tá? Segunda parte, vou falar sobre dificuldades no aprendizado musical e como minimizar, tá? Então, como a gente estava conversando agora, tá? A questão de você chegar e você ter que processar várias informações, né? E você conseguir integrar várias habilidades distintas de uma forma quase simultânea, tá? É que proporciona a possibilidade, é o que, assim, acaba favorecendo assim, as inteligências, né? De você chegar e você... Nossa, eu não sei como que eu faço para... que acaba favorecendo as inteligências, né? O desenvolvimento das inteligências, tá? Então, eu vou falar sobre... mas só que essa necessidade de integração, tá, acaba causando uma dificuldade muito grande no aprendizado musical, né? E essa dificuldade está diretamente ligado com a limite de capacidade da memória de trabalho, né? Então, eu vou abordar primeiro essa questão, depois eu vou falar a importância de identificação das dificuldades e facilidades, tá? Isso vai fazer toda a diferença para, assim, facilitar o aprendizado musical, né? E vou também falar de outras estratégias e procedimentos que visam, assim, facilitar essa questão, tá? Eu vou também colocar alguns exemplos, tá? Bom, primeiro eu vou começar com o exercício, tá? Para vocês chegarem a entender o que eu quero fazer. Ó, vocês estão vendo que essa foto tá piscando, né? Então, o que acontece? Quando ela pisca, ela tem uma pequena diferença, né? E vocês conseguem perceber onde que está a diferença? Né? Ele muda, sabe aquele jogo de sete erros? Tem um erro só uma diferença, tá? Bom, eu acredito que algumas pessoas tenham encontrado, mas a maioria das pessoas não encontrou. Agora eu vou dar uma ajuda para vocês acharem rapidinho. Ó. Márcia, é a Oi? Bruna aqui. Você vai compartilhar a tela ou não? Ah, não pode compartilhar a tela? Não compartilhou. Ah, tá, desculpa. Nem apareceu essa foto aí para nós. Tá, então tá. Obrigada por avisar. Deixa eu... Imagina. Como que eu faço para compartilhar? Só share screen aí. Então, tá.
Agora acabou a brincadeira. Tá? Então, isso aqui, ó, tá? Esse aqui é a imagem, deixa eu... Ó, essa aqui é a figura, tá? Bom, infelizmente não dá para perguntar quem que conseguiu vir, mas eu vou dar uma ajudinha para vocês, todo mundo conseguir enxergar, quer ver? Ó? Tá? Eu acredito que todo mundo agora consiga ver que é o barquinho aqui no meio do retângulo que aparece e desaparece, aparece e desaparece, aparece e desaparece, certo? Então, o que esse exercício tem a ver com a questão do que eu vou falar agora, né? Simplesmente é questão, assim, de processamento de informações. Tá bom? Deixa eu ver, agora eu acho que posso... Eu vou ter que ficar brincando, né? Assim... Tá? Ó, agora eu vou colocar o vídeo e vou ter que ir seguindo, tá? Porque eu não consigo achar a apresentação. O que acontece no aprendizado musical, né? A gente viu na primeira parte, né, que a memória do trabalho do aprendizado musical é muito pesada, né? Porque a gente tem que ver a questão do movimento, a gente tem que chegar e ler a partitura, decodificar a partitura, que são várias informações, tá? A gente chega e tem que ouvir a questão do som também, e também a questão do tempo, fora vários outros aspectos, né? Então, ele se torna muito difícil. Tá? Então, a razão, o mesmo motivo que leva o aprendizado musical a ser muito bom para desenvolver as inteligências, é o mesmo motivo pelo qual ele se torna muito difícil. Tá? Ou seja, tá? A memória do trabalho tem uma capacidade limitada. Né? Esse é o grande problema do aprendizado musical. Né? Você tem que assim, processar várias informações de uma forma simultânea, praticamente de forma simultânea, né? Mas só que o central executivo, né? O executivo central tem um limite, tá? E o que acontece quando esse limite é extrapolado? Simples. Tá? O que acontece quando você pega uma sacola de supermercado e você coloca uma capacidade além da capacidade dele? Ele estoura. Né? Quando você pega um computador e você quer trabalhar com arquivos maior do que a capacidade, muito pesados, né? O que acontece? O computador trava. Tá? Então, é a mesma coisa que acontece no aprendizado musical. Tá? Se a quantidade de informações foi muito pesadas, tá? Ele vai travar. E por isso, e assim, a gente pode ver, né? Que existem várias informações. Então, é muito fácil de travar. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, aprendizado musical, tocar um instrumento musical é difícil. E a pessoa tá certa, tá? Agora, como que a gente pode chegar e fazer para tentar resolver esse problema, né? Que é um problema sério, tá? Bom, vamos entender essa questão do limite da memória do trabalho, tá? Bom, aprendizado musical requer processamento de várias informações de uma forma simultânea, né? Mas só que o peso de cada informação depende do grau de dificuldade que cada pessoa tem em processar essas informações. Por exemplo, se a pessoa chega e tem uma facilidade muito grande na questão do movimento, né? Ela chega e é facinho, tal, e ela consegue utilizar áreas, assim, utilizar ativações cerebrais bem, assim, menores, né? Mais leves, né?
do que quando a pessoa chegar e tiver uma dificuldade muito grande, porque tem que pensar muito. Então, essa ação requer muito mais ativações cerebrais, tá? Como esse aqui. Então, fica extremamente pesado essas informações, tá? Aí, travar a ação é facinho, tá? Opa, desculpa, era para fazer aqui, tá? Então, o que eu quis dizer? Eu esqueci de apontar assim, não sei se depois eu vou falar, né, que foi feito um pouquinho assim. Quando a gente chega e a memória, o limite da memória de trabalho, tá? Depende muito de pessoa para pessoa, tá? Então, como a gente viu, tem a questão de vários processamentos diferentes, né? E a gente precisa processar tudo, tá? Mas só que já o fato de ser vários processamentos já é pesado, tá? E agora depende também do grau da dificuldade que cada pessoa tem para processar determinado tipo de ação, né? Por exemplo, tem pessoas que têm uma facilidade muito grande em ler uma partitura, né? Outras pessoas têm, assim, chega e tem problema de tempo. Então, quanto mais difícil for um determinado processamento, tá? Mais pesado ele será e mais capacidade da memória de trabalho ele vai chegar e vai pegar, tá? Então, o importante é você chegar e você tem que chegar e diminuir esse peso das informações da memória de trabalho, tá? Bom, vamos entender essa questão do limite da memória do trabalho, tá? Bom, aprendizado musical requer processamento de várias informações de uma forma simultânea, né? Mas só que o peso de cada informação depende do grau de dificuldade que cada pessoa tem em processar essas informações. Por exemplo, se a pessoa chega e tem uma facilidade muito grande na questão do movimento, né? Ela chega e é facinho, tal, e ela consegue utilizar utilizar ativações cerebrais bem, assim, menores, né? Mais leves, né? Do que quando a pessoa chegar e tiver uma dificuldade muito grande, porque tem que pensar muito. Então, essa ação requer muito mais ativações cerebrais, tá? Como esse aqui. Então, fica extremamente pesado essas informações, tá? Aí, travar a ação é facinho, tá? Então, a gente viu, né? Por exemplo, voltando ao esquema, tá? No aprendizado musical, basicamente precisa pensar no movimento, tem que ver a localização das notas no instrumento, tem que chegar e decodificar a partitura, tem que realizar o tempo, tem que escutar o som, não sei o que e tal, né? E se o aluno tiver dificuldade num deles, já pode ser complicado, né? Então, é muito importante, muito importantíssimo, fundamental, descobrir quais aspectos que que o estudante, o aluno tem de dificuldade, né? Então, por exemplo, no começo eu tinha alunos assim que eu chegava e falava assim, essa pessoa não consegue ler a partitura, essa pessoa tem dificuldade no ritmo. Às vezes não, né? Às vezes a dificuldade dela vai justamente em tentar processar todas as informações de uma forma simultânea, né? Travava por causa disso, né? Aí quando eu cheguei e comecei a dividir, a tentar ver qual seria a dificuldade de cada aluno, né? E trabalhar
assim, dentro do limite de cada pessoa, assim, da memória de trabalho de cada pessoa, o progresso, né? O desempenho do aluno mudou de uma forma radical, tá? Bom, a gente tinha, assim, essa minha aluna, tá? Ela tinha muita dificuldade em ler. E eu chegava e vamos fazer a leitura, né? Só que o detalhe é que ela tem ouvido absoluto, né? Então, no começo eu ensinava na base da partitura, né? E o progresso dela era muito, assim, ela demorava muito para aprender, até hoje ela tem muita dificuldade em ler a partitura, mas só que quando eu cheguei, comecei a trabalhar através do ouvido, né? Eu chegava e tocava a melodia, ela escutava, reproduzia, decorava rapidinho, né? Aí eu chegava, fazia a mesma coisa com a esquerda, mas na hora de juntar, as mãos eram bem mais difíceis, né? Mas um dia ela chegou, queria tocar essa música, então, já tinha tocado as primeiras pautas dessa música. Aí um dia eu cheguei na aula e olha o que ela tinha aprontado. Ou seja, ela chegou e resolveu fazer o acompanhamento dela, né, através do ouvido, e ficou muito bom. Tá? Não era o que estava escrito na partitura, mas ficou ótimo. Né? Então, a partir do movimento que ela chegou e começou a trabalhar no ouvido, tá? Ela começou a se desenvolver de uma forma muito mais rápida, né? E inclusive, a leitura da partitura, que ela chegava e simplesmente travava totalmente, ela começou a conseguir assimilar de uma forma mais tranquila, tá? Então, é muito importante a gente chegar e identificar a dificuldade das pessoas, pegar a facilidade das pessoas e utilizar inicialmente onde as pessoas, cada aluno tem uma facilidade. Porque assim, o cérebro tem capacidade de processar as mesmas informações de várias vias. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão e tem agnosia. O que é agnosia? Né? Nesse caso, é a agnosia visual. Tá? Essa senhora do desenho lá vê um monte de chave, ela tem agnosia visual, ela enxerga a chave, mas não consegue identificar que é uma chave. Tá? Mas quando ela chega e segura a chave, ela fala assim, isso são chaves. Né? Então, o que é? O problema de lesão cerebral, ela não consegue identificar através da visão, né? Mas só que quando ela chega pelo tato, ela consegue observar. Eu não sei se uma pessoa com agnosia visual poderia aprender música. Eu também. Por que não? Isso eu não sei responder, né? Mas, por exemplo, se a gente chega e o aprendizado musical, de um instrumento musical, requer assim, processamento de várias informações, né, para conseguir executar a tarefa, tá? Então, existe uma via única? Não. Né? Será que a gente não pode começar pelo som, pela questão do movimento, pela questão da localização, no caso do piano, principalmente, favorece muito, né? E é o que eu fiz. Uma coisa que eu tenho feito e muitas vezes é muito legal, dá muito certo, tá? Por exemplo, esse é meu sobrinho, né? E quando ele era pequeno, ele estudou comigo um tempo, né? E ele chegou e ele era muito musical, aprendia a música rapidinho, mas ele tinha um pequeno problema. Se tivesse uma partitura na frente dele, ele travava. Né? Então, eu ou ensinava por imitação, ou ele chegava e não aprendia. Né? Então, eu cheguei e falei assim, bom, naquela época eu não tinha todo esse conhecimento, e trabalhei
com ele na imitação, e depois que ele parou de ter aula comigo, ele continuou trabalhando dessa forma, né? Então ele pegava os vídeos de YouTube, tutorial de YouTube, e continuou tocando. E olha só, que legal. Embora a imitação seja provavelmente uma forma mais fácil de chegar e um estudante de conseguir tocar um instrumento, uma música no instrumento, né? Ela tem uma limitação muito grande, né? Então, ela, assim, geralmente as pessoas que tocam por imitação, conheço muitas, né? Tem muita dificuldade em aprender uma música, né? Mesmo com aqueles tutorial do YouTube, não é fácil, né? Porque você chega, você tem que ver, ver o vídeo, não sei o que e tal. Não é fácil, tá? Ou senão precisa de uma pessoa para aprender, tá? Por exemplo, outro problema. Geralmente as pessoas não conseguem tocar músicas muito longas, não, tá? Eu toco uma parte, assim, no começo e geralmente não consegue chegar até o fim, né? E outro problema também, assim, existem muitos erros, porque fica difícil de você chegar e você identificar todas as notas no vídeo, né? Ou a pessoa chegar e tocar e a pessoa conseguir lembrar de todas essas notas, né? E outro problema é que quando a pessoa chega e estuda, aprende de uma forma errada, corrigir esses erros é algo extremamente difícil, tá? Então, tem outros problemas. Mas só que, pô, se a pessoa chega e tem dificuldade de ler uma partitura, você vai chegar a privar a pessoa de aprender, de tocar um instrumento por problema por falta de leitura de partitura. Isso eu acho que não seria legal, né? Porque a música traz muitos benefícios, tá? Então, você vai privar o benefício de um aprendizado instrumental por uma limitação, né? Não acho legal, não. E não é por questão de limitação, não, tá? Eu acredito que o problema de leitura de partitura, tá? É por questão justamente do que eu falei. Ele requer, muitas vezes, assim, um limite acima da capacidade da memória de trabalho. Aliás, principalmente no piano, né? Eu acredito que o grande problema das pessoas, né, em aprender esse instrumento seria a leitura da partitura, né? Porque ela requer em precisação, como eu expliquei antes, né? Ele requer muitos processamentos distintos. Vamos ver? Só para relembrar o quanto que é difícil você chegar e você ler uma partitura, tocar com uma partitura, tá? Então, é preciso, para você chegar e identificar que nota que você tem que tocar, né? Então, você tem que ver a clave, né? A localização das notas dentro das linhas, dos espaços da pauta, né? E aí você tem que saber que nota que é, né? Além disso, você tem que localizar essa nota específica no instrumento, tá? E o tempo, também você tem que saber a fórmula do compasso, a figura, e depois chegar e realizar o tempo, né? Então, dentro de uma pulsação. É muita coisa, gente. Então, por todos esses motivos, não é difícil de chegar e as pessoas chegarem e travarem, tá? Porque é muita informação e extrapolar o limite da memória de trabalho é facinho, 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 tá? Que nem a próxima aluna, né, o exemplo da próxima aluna, ela tem muita facilidade em ler uma partitura, né? Ela comete alguns erros. Eu chego e falo assim, essa nota tá errada, não sei o que, não sei. Ela corrige rapidinho,
tá? Diferente das pessoas que aprendem por imitação, né? Tá? Desculpa, gente. Isso aqui, esse exemplo, eu quero mostrar por que existem pessoas, né, que têm tanta facilidade em ler uma partitura, que é um processo extremamente complicado, tá? Mas só que é interessante, porque para ela é fácil ler assim, porque o processamento das informações da leitura dela é extremamente leve. Tanto é que ela chega e comenta: eu nem sei o que eu estou tocando lendo a partitura. Mas como assim, né? Uma pessoa chegar, conseguir ler uma partitura, tocar e não souber quais as notas que ela está tocando, né? No piano não é tão difícil assim. Por quê? Porque podemos, né, transferir o desenho da partitura diretamente na localização das notas no teclado, né? Por exemplo, nesse trecho bem simples, tá? Você chega, você começa com uma nota, que seria o Lá. Essa primeira nota precisa saber, né? E aí você chega e fala assim, nota em seguida, que sobe e desce. Então, sobe 2 notas e desce 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tá. Desculpa, é que nesse vídeo está tendo muitos problemas, porque era uma coisa assim, temporária para fazer, mas acabei tendo que usar porque eu não achei o arquivo normal, tá? Então, assim, o que acontece? Quando no piano, tá? Se você chega e você consegue, dá para fazer a associação do espaço no teclado, na partitura, diretamente no teclado, tá? Então, por exemplo, aqui, graus conjuntos, ele sobe e desce. Então, vai lá, sobe 2 notas, desce 2 notas. Aqui é a mesma coisa, sobe 2 notas, desce 2 notas. Aqui começa na mesma nota e sobe 5 notas. Aí depois pula uma para baixo e pula uma para baixo. Então, assim, quando é para cima, agudo, é para a direita. Quando é grave, é para a esquerda. Então, se você chega e você pega esse esquema, você tem como chegar e tocar sem saber direito quais as notas que está sendo tocada, né? Então, é algo assim bastante interessante, porque eu tenho usado isso para melhorar a leitura dos meus alunos e tem resolvido bastante, tá? Não é porque eu falo assim, não precisa ver as notas, mas não, é que você chega, da mesma forma que naquela primeira exercício, você chega, você retira a quantidade de informações para serem processadas, você chega e você faz com que você tenha noção do espaço, tanto na partitura como no instrumento, tá? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer que não precisa saber ler as notas? Não, é lógico que precisa, né? Mas só que se você chegar e você usar diferentes tipos de estratégias, tá? Fica muito mais fácil. Você consegue processar menos informações e aí as coisas ficam claras. As informações ficam muito mais claras, né? Porque, olha, mesmo chegando e você sabendo ler a partitura, tá? Tocar piano, assim, sem conhecer as notas, fica difícil. Quer ver? Só um exemplo. Essa é uma aluna, eu vou mostrar, assim, o exemplo de uma aluna que ela chegou e, quando fez esse vídeo, ela tinha estudado uns 2, 3 meses comigo, né? Mas só que ela tinha um conhecimento da leitura da clave de sol, né? Porque ela tocou muito tempo violão, tá? Vocês viram que confusão? O som né? que tá aqui. É muita informação processada, tá? Tá. Ó, deu problema nesse aqui, eu vou passar para outro. Tá?
Tá. Começa com o Sol. O Sol que tá aqui. Não, onde que é esse Sol? Não é esse aqui? Não. Mas aqui? Peraí. Desculpa, gente. Tá. Tá. Começa com o Sol. O Sol que tá aqui. Não, onde que é esse Sol? Não é esse aqui? Não. Mas aqui? Não. Não? Ó, esse Sol. Ah, tá. Né? O Dó é pra cima, né? Ah, tá. Sol, Dó. Agora é um Si? Si. Depois. É um Ré, Lá. Não. Onde que é lá? Onde que é esse Lá? Esse Lá, ele tá... Ixi, Maria, aqui agora mudou tudo do que eu tava aprendendo, né? Mas esse Lá, ele é... Tá pra baixo, então ele tá pra cá. Isso. Tá. Então, Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Isso. Ré de novo. Isso. Depois. Dó, Si, Lá, Si, Dó. Ah. Só tem aqui? Sol, Dó, Si. Tá. Agora, o que eu fiz? Para chegar e facilitar, diminuir a quantidade de informações, eu introduzi a imitação, tá? Si, Dó. Mais uma vez. Sol, Dó, Si, Dó. Aí, Sol, Dó, Si, Dó, Ré, Lá, Ré. Sol, Dó, Si, Dó, Ré, Lá, Ré. Isso, mais uma vez. Sol, Dó, Si, Dó, Ré, Lá, Ré. Isso, agora. Sol, Dó, Si, Dó, Ré, Lá, Ré. Dó, Si, Lá, Si, Dó. Ok. Sol, Dó, Si, Dó, Ré, Lá, Ré. Sol, né? Sol, não. Dó, Si, Lá, Si, Dó. Perdão. Mais uma vez, não tem problema. Sol, Dó, Si, Dó, Ré, Lá, Ré. Dó, Si, Lá, Si, Dó. Isso, mais uma vez, lá. Ok. Sol, Dó, Si, Dó, Ré, Lá, Ré. Dó, Si, Lá, Si, Dó. Então, quando ela chegou, e deixa eu ver onde que tá. Acho que dá para... Desculpa, gente. Ó, aí depois que ela chegou e conseguiu tocar de uma forma bem tranquila essa sequência de notas, tá? Eu cheguei e pedi para ela ler a partitura de novo, para ela associar essas informações que ela tem da sequência da ação de você chegar e você tocar as notas, né? A sequência das notas, assim, com a leitura da partitura, com a localização das notas na partitura, tá? Agora vamos tentar ler de novo a partitura? Vamos. Sol, Dó, Si, Dó, Ré, Lá, Ré. Dó, Si, Lá, Si, Dó. Aê! Então, quando uma pessoa chega, né, e já tem a informação, né, de quais as sequências que tem que ser tocada, e já conseguir tocar de uma forma bem tranquila, tá? Fica mais fácil de fazer a relação, começar a perceber de que realmente existe uma relação do espaço do teclado no desenho da partitura, tá? Então, lembra do primeiro exercício que a gente fez, daqueles barquinhos lá, né? Quando a gente chega e diminui
a quantidade de espaço, de informações que a gente vê, processa, tá? Fica muito mais fácil de você identificar. Então, no aprendizado musical, essa forma de você chegar e você ficar limpando, tá? As informações a serem processadas é muito interessante, né? Então, por exemplo, a minha aluna que tem ouvido absoluto, né? Ela teve um progresso muito grande depois daquele dia, tá? E assim, agora, como ela chega e já tem um domínio do teclado, né? Então fica muito mais fácil de ela chegar e desenvolver a leitura, tá? Então, chegar e conseguir respeitar o limite da memória operacional é fundamental. Bom, o último caso, né, que eu vou apresentar hoje, né, é de uma aluna que ela toca, assim, ela tem ouvido absoluta, toca muito, né, e toca mais de 10 anos. Mas, como o meu sobrinho, tá, ela trava quando coloca uma partitura na frente dela, quer dizer, travava, né? E faz um mês mais ou menos, tá? Que ela voltou a ter aula comigo, né? E eu cheguei e fiz uma proposta. Eu vou desenvolver a sua leitura de partitura, né? E ela chegou e falou assim, não acredito não, eu não consigo, não sei o quê. Eu falei assim, não, você vai conseguir, então, né? E eu comecei a trabalhar com ela aquela questão assim do desenho da partitura com o desenho do teclado, né? E ela começou a assimilar. Então, o que aconteceu? Ela reduziu a quantidade de informações que ela precisava processar na hora de ler uma partitura, né? E, aliás, ela tem muito conhecimento, né? É interessante que eu chego e falo assim, qual é essa nota, né? Ela chega e fala assim, eu acho que é... E acerta. Né? Então, durante todos esses anos, tá? Ela estudou bastante, estudou numa escola, num conservatório e tal, né? E teve aula de harmonia, sim. Mas só que muitas informações estavam desorganizadas, né? Por exemplo, quando eu cheguei, falei sobre a questão tonal, né? Ela chegava e sabia que existia uma sequência de acidentes, que tom tal, mas ela chegava e não conseguia, assim, ter um conhecimento elaborado, né? Então, conforme eu ia explicando para ela, né, ela falou assim, agora entendi, que legal, agora entendi, tá? Então, eu não precisei colocar informações novas, porque ela tinha, mas só que o único problema que ela fazia com que ela não conseguisse usar é que não existia uma ordenação das informações. E, por exemplo, ela tinha muitas informações teóricas, mas não conseguia colocar na prática, né? Então, por exemplo, questão do ritmo, né? Eu falei assim, não, olha, vamos fazer isso. Ela falou, mas eu já fiz muito pozole. Eu sei fazer pozole, né? Eu falei assim, mas então por que você chega e você não consegue aplicar, né? Então, a gente está trabalhando essa questão e ela está conseguindo, né? E na última aula, ele chegou e fala assim, ai, Márcia, eu tô tão contente, né? Porque ela já tinha tocado várias peças, assim, e ela queria voltar a tocar o prelúdio das Baquianas número 4, de Villa-Lobos, né? E ela tinha tocado na base da imitação e na base do ouvido, né? Só que ela ficou um tempo sem tocar e ela esqueceu, tá? E ela tinha uma frustração porque ela não estava conseguindo voltar a tocar de novo, né? Mas aí eu falei assim, bom, agora com todas essas informações que eu passei para você, tá? Agora você vai chegar e você vai tentar lembrar lendo a partitura, né? E na última aula ela veio muito contente, né? Porque ela conseguiu lembrar da primeira página do prelúdio, né? E eu vou mostrar para vocês o que ela
como que ela tocou, né? Uma partezinha só da primeira página do prelúdio. Portanto, né, se uma pessoa que chega e fala assim, eu tenho dificuldade em determinado aspecto no aprendizado musical, se fizer de uma forma adequada, pode ser que essa dificuldade seja superada, né? Então, dicas. Utilizar formas de processamentos que são fáceis, né? Eu não tenho preconceito, não, tá? Se tiver que usar imitação, eu uso. Se tiver fazer ditado melódico, eu faço assim, tal. Se tem que chegar e fazer através de desenhos, eu faço, tá. Mas depois, aos poucos, a gente vai chegando e vai integrando informações, né? Aí fica fácil, né? Então, por exemplo, eu costumo perguntar para as pessoas, você consegue carregar 200 quilos de açúcar, por exemplo? Lógico que não, né? Eu não consigo. Talvez tenha pessoas que consigam, né? Mas se você chegar e você carregar, dividir em pacotinhos e carregar pouquinho por pouquinho, tá? Aí fica fácil, né? Então, o aprendizado musical também é assim, tá? Se você chegar e você tentar carregar processar todas as informações de uma forma simultânea, né? E todas essas informações forem muito pesadas, você não consegue, tá? Mas se você chega e você vai assimilando aos poucos, tá? Isso se torna totalmente possível, né? Então, as dicas finais, né? Como facilitar o aprendizado? Utilizar formas de processamentos que são fáceis, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem mais facilidade num aspecto, eu costumo começar com ela, tá? Né? Respeitar o limite, isso é fundamental, né? E reduzir e organizar as informações, né? Pelo menos para mim e para os meus alunos tem feito assim uma diferença brutal, né? Coisas assim, até eu que comecei a fazer toda essa pesquisa porque eu tinha um problema muito sério, né? E graças a todos esses procedimentos, tá? Eu percebo que aqueles fantasmas que eu tinha, né? Aquelas dificuldades que eu tinha, que os professores falavam assim, Márcia, eu não sei como faço para te ajudar, porque você não consegue superar esses problemas, né? E hoje eu consegui. Tá? Então, eu acredito que se a gente chegar e conseguir fazer com que os alunos, né, consigam superar essas dificuldades, tá? O aprendizado se torna muito mais acessível às pessoas, né? Porque o aprendizado musical pode fazer toda a diferença na vida das pessoas. Tá? Pode ser um benefício assim incalculavelmente importante, né? E acho que como todos os professores assim deveriam de pensar assim, olha, nossa atividade, o aprendizado musical não é supérfluo de jeito nenhum, muito pelo contrário, tem um valor enorme, certo? E para terminar a oficina, tá? Eu gostaria de chegar e recapitular alguns dos benefícios que os estudos científicos têm demonstrado que a aprendizado musical pode proporcionar, tá? Seriam aspectos ligados à inteligência linguística, lógica, motora, espacial, musical, além dos componentes cognitivos, como flexibilidade cognitiva ou adaptação, memória de trabalho e velocidade de processamento. Tá? Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos pela atenção, né? Espero que eu tenha conseguido esclarecer alguma coisa, assim.
Mas agora eu vou abrir para as dúvidas, tá? E eu vou deixar aqui também meu e-mail, para se alguém quiser esclarecer alguma dúvida ou entrar em contato comigo, tá? Um abraço muito grande para todos e um bom resto de congresso. Oi, Márcia, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É muito boa a palestra, nossa, quanto conteúdo. Eu acho que eu e o pessoal aqui também, todos devem estar em concordância. Apenas uma pergunta direta. Você tem algum material que você possa disponibilizar, algum PDF para estudo, alguma literatura? Porque é tanto conteúdo, é tanta coisa em pouco tempo, né? Então, se a gente tivesse, talvez, um material de apoio, acho que facilitaria bastante, né? Talvez, se você pudesse. Então, eu estava pensando assim, né, de fazer um material, né? Mas, assim, uma das coisas que eu acho bastante difícil é que muitas coisas no ensino musical é complicado fazer na base do livro, né? Ou, assim, um artigo. Porque eu estava pensando na possibilidade de fazer um artigo, talvez fazer os benefícios da música, sim, mas, assim, explicar essa questão de você chegar e você facilitar o aprendizado já é mais difícil porque você precisa mostrar os procedimentos, né? Então, a mesma coisa, quando eu chegava e dava aula online por causa da pandemia, nossa, foi um caos total, porque eu não conseguia mostrar para os alunos, assim, né? Porque para fazer a integração de várias informações, tá? Mas eu estou pensando, talvez, em fazer mais vídeos ou coisa parecida, né? E eu gostaria de fazer livro, mas fica difícil, tá? Tudo bem, Isabel? Estava tentando abrir aqui. E meu vídeo está até aberto, né? Achei que tivesse fechado. Estou bem à vontade aqui. Professora, eu dou aula, né? Eu tenho 50 anos hoje, eu dou aula desde os 13, né? Comecei a aprender piano, com 6 meses depois já estava ensinando, né? Para minha priminha. Mas, assim, eu não fiz bacharelado em piano, né? Eu fiz o técnico em piano na FAMES e hoje eu tenho licenciatura em música e pedagogia do piano, né? Pós em pedagogia do piano. Mas, enfim, eu acho que é muito importante assim, a prática mesmo, né? Com o tempo de aula, a gente vai vendo exatamente o que você falou, o que é melhor para o aluno, né? Cada aluno aprende de uma maneira diferente. Antes, até uns anos atrás, eu era mais assim, metódica. Mas hoje, assim, eu acabo misturando bastante, assim, seguindo um método, entendeu? Mas eu ensino de tudo um pouco, por imitação, decorando, usando ali só as teclas pretas, igual o método da Laura Longo, né? Ali, um divertimento ali. E aí você vai descobrindo, né, o jeito que o aluno aprende melhor. Aí, uma coisa assim que eu queria te perguntar é o que você acha assim de como passar, ou que horas passar para o aluno a questão de tonalidades diferentes. Porque, assim, o meu piano é divertido, por exemplo, não é meio que um conteúdo, ele mistura, né? Tá ali na tonalidade de dó, aí já vem o índio triste com 3 bemóis, mas não ensina por que tem 3 bemóis. Aí depois há muito tempo eu uso o método Alfred, né? Então ele segue direitinho as tonalidades, né? Tonalidade de dó, aí já ensina a escala, o acorde, enfim. Aí, na minha cabeça, a tonalidade de dó é mais fácil. Mas a gente vê que esses métodos modernos, se a gente pensar bem ali a tonalidade de si, né, que pega os 5 bemóis ali, né, é até mais fácil para o aluno tocar. Então, assim, eu pensei um tempo atrás, falei, gente, acho que cada música que eu vou ensinar para o aluno agora, eu vou começar a fazer assim nas minhas aulas. Cada música, desculpa, eu tô meio nervosa. Cada música que o aluno aprender, eu vou pedir ele para tocar em cada tonalidade diferente. O que você acha disso? Porque Olha, aí
vai ficar muito natural para ele depois, entendeu? A questão de modulação, de tocar em teclas pretas, porque senão fica aquele meio que bloqueio assim, né? Eu acho que a maioria dos alunos e até professores de piano, toca essa tonalidade aqui, essa música aqui num tom diferente. A maioria tem dificuldade. Uhum. Então, assim, essa questão de alguém colocou aí, né? Trabalhar a transposição desde o início. Eu não faço, até hoje eu não faço assim, mas eu acho que seria interessante. O que você acha disso? Olha, eu acho assim que se você chega e você faz essa atividade, você pode bloquear bastante. Porque eu lembro que logo que eu terminei a faculdade, eu comecei a dar aula em conservatório, né? No conservatório, vários, aliás. E tinha prova de escala, né? Eu sei que era o terror, assim, quando eu falava assim, tinha prova de escala, todo mundo ficava, assim, desesperado, né? Então, acredito que só o fato de você chegar e você pedir para a pessoa fazer escala em todos os tons já é difícil, né? Imagina se você chega e você pede para a pessoa tocar todas as músicas em tons diferentes, né? Então, eu acredito que pouquíssimos alunos teriam condições de conseguir fazer isso, tá? Porque a gente tem que ver a capacidade de cada pessoa, tá? Da mesma forma que tem pessoas que pegam 200 quilos numa boa e eu não consigo, tá? No piano também é a mesma coisa, né? Tem pessoas que chegam e já... Nelson Freire, com 4 anos, já tocava liso. Então, só se a pessoa realmente tenha uma facilidade muito grande que seja capaz. Porque uma vez, eu lembro muito bem que quando eu comecei a dar aula, né, eu achava que tinha que fazer tudo certinho, né? E quando eu ensinava a questão do tempo, né, a duração, o valor de cada figura, tudo tal. Eu falava tudo direitinho. Olha, esse aqui, tá? É uma semibreve que vale o dobro da mínima, que vale o dobro da semínima. E eu sei que os alunos não entendiam nada, tá? Então, uma coisa, é minha opinião, tá? Desculpa. É você chegar e você pensar no ideal, né? E outra é você chegar e você ver o que realmente acontece no real. Tá? Eu, sinceramente, acho que seria bem difícil para os alunos. Tá, Everson, pode falar. Não, eu queria que você, assim, é bem difícil fazer uma pergunta assim, mas se você pincelasse no início, bem pequenininho, os primeiros, assim, sobre a memória, como trabalhar a memória bem simplesmente, assim, de uma forma bem simples, para quem está começando. Para quem está começando? Então, é que eu não escrevi, né? Sabe a questão da imitação? Né? Não sei se você viu aquele exercício que eu mostrei, como que a parte da imitação, para aquela aluna que estava tocando, gostava lá do Elvis Presley, aquela melodia do Elvis Presley lá, né? E o que eu fiz? Eu cheguei, em vez de começar e fazer o trecho inteirinho, eu faço em partes. Tá? E repito bastante aquela parte até você chegar e ver que a pessoa dominou. E aí eu chego e passo um pouquinho mais. Então, toda aquela questão de você chegar e você fazer pouco dentro da capacidade da memória de trabalho e aos poucos ir acrescentando. Tá? Porque se você chega, você começa desde o começo, a pessoa vai chegando e vai aprendendo e vai esquecendo. Vai esquecendo. Tá? Então, eu lembro que quando eu comecei a estudar assim, o pessoal falava, eu chegava e falava assim, mas eu estudo 10 horas por dia e eu não lembro. O que acontece? Quando você extrapola a capacidade da memória de trabalho, você vai deletando, tá? Então, é bem importante você ver a capacidade e a repetição até o domínio. Aí você vai aumentando pouquinho, tá? Tá. Agora, Érica, tudo bem? Olá, tudo bem? Opa, desculpa, eu tô sem a câmera aqui. Tudo bem? Tudo Parabéns, bem? muito legal a sua oficina.
Eu só queria dar uma contribuição, assim, com a minha experiência, e também acho que tem um pouco a ver com esse assunto de travar a mente, e também com a pergunta foi a Isabela, não sei, né, que fez pergunta agora há pouco, de fazer as transposições e tudo mais. A minha experiência é a seguinte: eu sou professora eu toco piano um pouco, mas eu sou cantora, e eu dou aula para pessoas com deficiência intelectual, são jovens e adultos. Eu já dou aula há bastante tempo, e as dificuldades são bem variadas, né? Bem variadas, até porque o grupo é bem variado também, assim, o jeito, né? Então, aquilo que você tinha falado no começo, de que entender a dificuldade e as facilidades que as pessoas têm, isso é uma coisa que eu acabo fazendo muito, e só fazendo isso porque é um trabalho que não tem fim. Você sempre vai descobrir uma coisa assim, né? E aí eu acabo mexendo muito, buscando muito coisas alternativas. Então eu não chego até estudo um pouco de partitura, faço algumas relações de leitura, todas essas coisas que são relativas ao piano, à teoria musical e tudo mais. Mas eu percebo que, além da capacidade de entendimento, né, que chega uma hora que pode travar, tem associado também o interesse daquele jovem, daquele adulto ou daquela criança em fazer aquele exercício como forma, assim, o interesse lúdico mesmo, do quanto a pessoa se diverte com aquilo, né, e isso faz a pessoa querer mais. Ou, por exemplo, assim, quando a pessoa se interessa porque ela entende o sentido do porquê ela está fazendo tal exercício, né? Então, essas duas coisas, eu não sei se tem outros aspectos, mas esses dois aspectos, para mim, eles têm que estar sempre, como nós professores, a gente tem que estar atento a esses aspectos, não pode largar a mão disso. Porque se a gente largar em determinado momento mão sobre essa coisa da diversão e do interesse na questão do sentido que aquilo faz, o seu aluno não vai fazer mais e vai travar antes da hora, né? Porque tem que entender que a música também ele tem esse apelo, né? A música tem apelo, né? A gente gosta de música porque a gente gosta de música, em primeiro lugar, né? Então, essa coisa de mudar, de fazer as transposições, milhões de transposições, é que nós que já estudamos todas as partituras, todos os tons e tudo mais, a gente quer passar aquele currículo e entregar na mão do aluno, mas assim, nós temos que entender que ele tá pensando em outra coisa, ele tá sentindo outra coisa, até ele aprofundar do jeito que nós aprofundamos, com anos de estudo, porque são anos de estudo. Você está pegando um aluno que começou agora, faz 3 anos, faz 1 ano, mesmo assim tem dificuldades, tem facilidades, né? Então, só uma contribuição, assim, nesse sentido. Não, com certeza, concordo plenamente com você, Érica, tá? Porque, assim, eu dou aula para pessoas que querem tocar de uma forma assim, é hobby, tá? Então, assim, porque como eu tive muita dificuldade, tá? Eu tive, assim, estava 10, 12 horas na faculdade, minha professora fala assim, para de estudar tanto, porque senão você vai ficar doente, né? E eu não conseguia desenvolver. Aí eu cheguei a falar assim, não, mas eu quero chegar a entender por que é difícil aprender piano, né? Então, assim, o meu interesse muito grande é tentar entender essa questão. Tinha que fazer sentido para você, né? Tá? Então, de certa forma, entender por que eu passei por tudo aquilo, né? E aí, o que eu percebi? Né? Os meus alunos só querem aprender para brincar, porque eles gostam, né? Se você chega... E eu tenho um trabalho muito grande, porque eu tenho que escolher o repertório que seria de acordo com eles e que eles gostam, né? Por exemplo, aquela música que eu dei para aquela que fez a parte da leitura lá, né? Da imitação, por que eu escolhi o Elvis Presley? Porque ela queria tocar aquela música, né? Então, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Uma vez, eu tenho uma aluna que ela começou assim, com assim, bem mais do que 60, muito mais perto de 70 do que 60, né? E ela chegou, depois de 2 anos, acho que 2 ou 3 anos de piano, ela chegou e falou assim, Márcia, eu quero tocar aquela Ave Maria do Gounod. Eu, dá não? Eu quero. Falei, então tá bom, vamos.
Tá certo, assim, eu facilitei, eu tinha uma partitura, uma adaptação, facilitei tudo, sabe? Mas ficou, assim, muito legal, tá? É lógico, com a limitação dela, mas, assim, aquilo me surpreendeu. Em várias, assim, os meus alunos me surpreendem muito, né? E eu percebo que se a pessoa chega e gosta de uma música, tá? Ela estuda com muito mais prazer, né? Então, o fato de você chegar e você, na atividade, gerar prazer, faz toda a diferença. Tá? Então, e graças a Deus, se você e a gente tem como chegar e fazer atividades que a pessoa aprenda, algumas assim, dados relacionados com o aprendizado da música, de uma forma bastante lúdica, né? Então, nesse congresso é muito legal, porque tem várias assim, oficinas que oferecem essas experiências, né? Então, fantástico, gente. Se o aluno tem prazer em tocar, em aprender, se a pessoa, e toca uma música que gosta, né? A qualidade da motivação e do desempenho aumenta muito. Tá? Graças a Deus, hoje em dia tem internet, né? Então, a pessoa chega e quer tocar essa música, então você chega e você é só e já pega a partitura, né? Antes eu tentava tirar a música, né? Então, era muito mais difícil, mas agora é muito mais fácil, tá? Tá bom. Muito obrigada, gente. Tá? E muito obrigada pela atenção. E se alguém tiver assim, alguma dúvida, assim, pode entrar, tá o meu e-mail, né? E pode tirar dúvidas, pode, assim, tá? Estou aberta. Tá bom? Muito obrigada. Tá? Obrigada, Bruna.